A gente precisa falar de linha de cuidado, não basta a gente falar de conscientização, tem que ir para ação. Então, enquanto a Adriana vai falar de lá, a doutora Adriana vai se posicionando, vai trazer também para a gente alguns subsídios para a gente seguir nessa discussão. Acho que Elícia traz uma coisa muito importante, que é a qualificação do dado, né? Dado não qualificado é número, e a gente não faz uso, né? Puxando a sardinha para o lado da fonoaudiologia, a gente não faz ideia de quanto dá fácil que a gente tem. Eu fiz um PPSUS há uns anos atrás, um projeto de pesquisa, onde eu encontrei 33% de pessoas com algum grau de afasia no primeiro AVC isquêmico. Tá? Pode ser transitório, mas não importa, né? Se a gente pensar, essa afasia ela vai evoluir satisfatoriamente, mas a gente tem que pensar que ela ocorre, ela está lá dentro do hospital, que ela limita o tratamento, que ela prejudica a qualificação do atendimento hospitalar. Então, pensar na reabilitação também desde esse momento hospitalar, né? Acho que a gente tem que pensar nisso também. Bom, a doutora Adriana já está lá posicionada, vou passar a palavra para ela. Mais uma vez, muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero começar contando uma história verídica. Um político muito famoso, aos 74 anos, tinha disputado eleições. Depois das eleições, ele foi descansar com a família num lugar mais remoto. De repente, ele notou que estava tendo uma dificuldade de mexer a mão direita. O que ele fez? Foi dormir, esperando que passasse. No dia seguinte, ele acordou, viu que não conseguia escrever com a mão direita. Os familiares ficaram preocupados, ligaram para o médico. O médico falou, olha, pode ser que ele tenha sofrido um AVC, mas não tem o que fazer, não tem como ter certeza. E não tem nenhum tratamento. Isso. Então, hoje, com tudo que já foi dito em relação à linha de cuidado, isso seria inadmissível. Mas eu vou contar daqui a pouco o que aconteceu com ele. Então, a gente sabe que o AVC é uma emergência e que tem tratamento. Então, hoje eu faço parte da coordenação da Sociedade Brasileira de AVC e a gente tem no site da sociedade a lista de hospitais que estão capacitados para atender essa doença, porque não é todo hospital público e não é todo hospital privado. E as pessoas deveriam ter essa informação não ali na hora da emergência, em que elas estão desesperadas e muitas vezes não tem informação e não sabe o que fazer. Todo mundo deveria saber o que fazer, porque o AVC, como a gente já falou várias vezes, é uma doença que pode afetar qualquer um. Quando o paciente é levado para um hospital capacitado, a avaliação tem que ser muito rápida, tem que ser que nem um pit stop de Fórmula 1. Você tem que ter uma equipe treinada para ir conversando, sabendo a que horas que aqueles sintomas começaram, quais foram os sintomas, que medicações essa pessoa tomava, o outro vai medir a pressão, o outro vai ver a glicose, o outro vai pedir a tomografia. Porque, eu repito aquele mantra, 2 milhões de neurônios perdidos por minuto. Então, se a gente perde tempo nesses processos de atendimento, é mais cérebro que a gente vai perder. E a tomografia, ela é indispensável para a gente saber se a pessoa teve um AVC isquêmico ou hemorrágico. Só os sintomas, eles não são suficientes para a gente fazer o diagnóstico. E se for um AVC isquêmico, a gente tem intervenções altamente efetivas de reperfusão. O que essas intervenções vão fazer? Vão estar faltando sangue ali em uma área do cérebro, que tem um coágulo bloqueando uma artéria. Então, é possível dissolver esse coágulo e salvar o cérebro. Então, no caso da trombólise endovenosa, uma medicação que é dada, então, por veia, mas assim, a gente pode fazer até 4 horas e meia só com a tomografia? Não, gente. Quanto mais cedo a pessoa receber a trombólise, maior a chance dela se recuperar. Uma intervenção que é tempo dependente. Então, você pode pensar, não, mas a gente ainda tem. Não, quanto mais cedo, maior o impacto que aquilo vai ter para o resto da vida daquela pessoa e para a família. Então, a gente fala que tempo é cérebro. E essa informação não é de hoje, é de um estudo já publicado há mais de 30 anos, né, sobre o efeito da trombólise. E aqui eu aproveito para homenagear 2 pessoas que estão aqui na mesa, que é uma honra estar aqui com elas. O Eli e a Carla são 2 pessoas que ajudaram a escrever a história do combate ao AVC aqui no país.
fazendo estudos em relação à trombólise e sendo pioneiros em trazer esse tratamento para o Brasil. E não sei se vai dar para rodar o vídeo, não sei se tem alguém ali, né, para rodar, que eu acho que se eu clicar não vai, teria que ter alguém ali para clicar em cima do slide, não sei se vai não. Porque eu vou falar de alguns números, acho que não vai dar, né? Volta só umzinho, deixa eu ver. Tinha na minha apresentação aparecer. E se clicar em cima dessa parte preta, que eu queria mostrar para vocês um resultado real de uma paciente que foi trombolizada. A gente publicou esse vídeo com a autorização dela. Foi uma pessoa que chegou com uma manifestação muito incomum de AVC, que ela teve movimentos involuntários do lado esquerdo do corpo. Ela foi trombolizada rapidamente, 2 horas depois ela já não tinha essas alterações, né? Então, para que eu queria mostrar na prática como é. E nem sempre o paciente melhora logo depois da trombólise. É um processo de recuperação que pode demorar várias semanas, mas quanto mais tecido a gente conseguir salvar pela trombólise, maior a chance de recuperação. Então, se a gente fala que tempo é cérebro, a gente fala que tempo é time, porque se as pessoas não estão prontas ali para trabalhar juntas e entender que aquilo tem que ser feito muito rapidamente, avaliação e início do tratamento, o benefício vai ser menor ou vai até se perder. Então, se vocês olharem essa reportagem, é como foi implementado o código AVC no Hospital das Clínicas, que mudou bastante o tratamento. Então, assim, eu tinha feito um trabalho ali no final dos anos 90, que 2,7% dos pacientes eram trombolizados, de todos os AVCs isquêmicos que chegavam no hospital. Depois da implantação desse protocolo, isso subiu para 25%, que é algo muito parecido a países de alta renda. Quer dizer, isso no SUS é algo que é possível ser feito. O outro tratamento que foi mencionado hoje, também de manhã, foi a trombectomia. Então, é mais ou menos 10% dos AVCs isquêmicos que têm entupimentos, oclusões em artérias nas quais pode ser usado esse tratamento para remover o coágulo, às vezes até 24 horas, mas novamente, quanto mais rápido o tratamento, melhor. Então também não é uma informação nova, já tem mais de 10 anos os estudos clínicos que mostraram que esse tratamento é tão efetivo para evitar incapacidade quanto um antibiótico para uma pessoa que tem septicemia. É um dos tratamentos mais potentes que a gente tem na medicina. E aí, quando a gente vai olhar aqui na nossa região metropolitana de São Paulo, no site da Sociedade Brasileira de AVC, nós só temos 2 hospitais públicos que realizam a trombectomia hoje. Então, eu peguei esse dado de um documento oficial, considerando a região metropolitana, as 6 redes regionais de atenção à saúde, 1 a 6 aqui da região metropolitana, 21 milhões e 500 mil pessoas. A gente tem quase metade da população do estado inteiro. Então, só para a gente comparar que a população de São Paulo, da região metropolitana, com essas outras cidades, e aqui em laranja a gente tem o número de trombectomias feitas em 2025. Foram 40 apenas trombectomias na região metropolitana de São Paulo. E a gente vê que no interior também o número é muito abaixo do que a gente gostaria. Mas, por exemplo, Ribeirão Preto, que tem um serviço super organizado, tem uma população muito menor e tem um número maior. Aí eu peguei os dados do DataSUS com todas as limitações que a gente tem, como ele colocou muito bem. Mas eu fui olhar no DataSUS, então em 2025, quantas internações por AVC, quantas AIHs, a gente teve aí na região metropolitana de São Paulo, mais de 22 mil internações. Se a gente fizer uma estimativa que o AVCI, que é o mais frequente, acontece em cerca de 75%, a gente teria aí uns 16 mil AVCs. Considerando que a trombectomia, em geral, em países de alta renda, é feita em cerca de 10% dos casos, a gente teria um potencial de ter tratado 1.694 pessoas, e nós tratamos 40. Isso na região metropolitana de São Paulo, num estado e numa cidade que tem uma relevância nacional e internacional reconhecida. Nós não estamos lá na Amazônia, num lugar ermo, perdido, não, é na região metropolitana de São Paulo. Então hoje nós falamos várias vezes que qualquer um pode ter um AVC em qualquer idade. Digamos que um de nós tivesse um AVC agora, aqui na LESP.
fosse chamado SAMU, o hospital público mais próximo provavelmente seria o Hospital São Paulo, que é um excelente hospital público, tem uma equipe maravilhosa, não tem trombectomia hoje no Hospital São Paulo. Então a pessoa ia chegar no Hospital São Paulo, depender da regulação para tentar uma vaga no Hospital das Clínicas ou no Hospital Santa Marcelina. 2 milhões de neurônios por minuto sendo perdidos. Eu estive no mês passado uma cerimônia que foi da implantação da unidade de AVC integral no Hospital São Paulo. Para a gente poder fazer trombectomia, a habilitação do Ministério da Saúde exige corretamente que exista uma unidade de AVC integral. Então a gente espera que em breve seja possível o Hospital São Paulo pedir um credenciamento para trombectomia. Mas hoje, se alguém aqui tivesse um AVC com uma oclusão cerebral média, provavelmente não receberia o tratamento. E aí, se não der para fazer trombólise, não der para fazer trombectomia, não tem nada mais que dá para fazer, tem muita coisa, gente, que dá para fazer. Então, internação em unidade de AVC, também há 30 anos que há evidências científicas de que essa internação melhora a sobrevida, melhora o prognóstico funcional. Não é uma informação nova. E qual que é o segredo da unidade de AVC? Não é uma alta tecnologia, não é robô, não é nada do outro mundo. É ter um espaço físico dentro do hospital com uma equipe especializada em cuidar do AVC de uma forma, da pessoa com AVC de uma forma integrada. Então, a gente tem vários profissionais trabalhando juntos, fazendo um plano ali personalizado, pessoas que são especializadas, né, no manejo aí dessa condição. Então, também é uma intervenção baseada em evidências científicas super potente. E aí, em 2012, a gente teve uma portaria do Ministério da Saúde que colocou um incentivo financeiro para os hospitais que tivessem unidades de AVC agudo e unidades de AVC integral. Então, existem alguns requisitos, mas não são equipamentos caríssimos, não são coisas assim muito complicadas. O mais importante é ter o espaço físico, ter o treinamento, é o básico que a gente precisa para mudar essa história dramática que o AVC tem no nosso país. E aí, quando a gente vai olhar de novo na região metropolitana de São Paulo, essa portaria de 2012 fala que a gente deveria ter 20 leitos de unidade de AVC agudo ou unidade de AVC integral para cada 800 internações por ano. Então, a gente deveria ter 565 leitos na região metropolitana, a gente tem 24. Isso com base nesses dados que tem limitações, como ele colocou, a gente pode estar subestimando ainda o número de casos que a gente tem. Então, menos de 5% dos leitos de uma intervenção altamente eficaz, que não é de baixo custo, mas que envolve pessoas, envolve equipes. Outras medidas de prevenção, então, a hipertensão arterial, a pressão alta, o principal vilão, é o principal fator de risco modificável para AVC. A gente tem diretriz brasileira de hipertensão, recomendações nacionais e internacionais de reabilitação. Então, assim, informação e possibilidades de intervenção não faltam. Mas agora, o que aconteceu com aquele paciente lá que eu falei no início da apresentação? Então, ele não recebeu trombólise, trombectomia, reabilitação, controle de hipertensão. Então, ele foi Winston Churchill, ele teve um AVC há quase 80 anos atrás. Então, a gente não pode continuar dizendo para as pessoas que têm um AVC a mesma coisa que foi dita para ele há 80 anos, quando a gente já tem tantos avanços na medicina e na reabilitação. E ele, embora seja uma figura controversa, na Segunda Guerra Mundial, ele cunhou essa frase: nós não nos renderemos. Então, todo mundo que está aqui, eu acho que juntos a gente pode dizer que a gente diz a mesma frase: nós não nos renderemos, mas nós precisamos de implementação. A gente precisa não só ter as políticas, mas de ter a fiscalização dessas políticas e a implementação dessas políticas na prática. Então, a linha de cuidado de AVC tem que ser uma política de Estado. Ela não pode variar dependendo do partido político, ela não pode variar de acordo com o sabor do momento. É algo urgente, é algo que a gente precisa agora. Então, é com essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigada pela sua fala, viu, Adriana? A gente fica tocado, assim, e que bom que a gente ainda se emociona, né? Porque é importante a gente ainda a gente se emocionar com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente cuida, a gente tem de propósito, né? A gente tem a honra de ter a doutora Carla Moura com a gente, né? A gente estava esperando esse momento de poder estar conversando pessoalmente. Ela vai apresentar para a gente uma experiência exitosa. E aí eu quero que Dirceu e Eri, vocês fiquem, eu sei que vocês estão muito atentos aqui, mas vocês estão recebendo muita informação que precisa ser passada, né? A gente sente falta de ter mais entes, né, dessa casa que possam levar essa ideia, tirar do papel, né? Então, quando a gente olha para o dado qualificado, essas informações e de uma maneira leve, né? Adriana trouxe de uma maneira leve algo que é tão denso e que fica fácil para todo mundo entender. E que a gente não pode perder tempo. Então, nós vamos agora ouvir a doutora